Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a grande multidão que tinha subido para a festa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Apanharam ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro clamando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Jesus tinha encontrado um jumentinho e estava sentado nele, como está na Escritura: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem montado num jumentinho. Naquele momento, os discípulos não entenderam o que estava acontecendo, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram que isso estava escrito a seu respeito e que eles o realizaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens un exemplo de humildade, quisestes que o noso Salvador se fixese homem e morrese na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da súa paixão e resucitar con ele en súa gloria. Por noso Señor Jesus Cristo, vosso Fillo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aquele que foi aclamado é agora desprezado, mas em tudo não se abateu, porque obedeceu a Deus. Tenha certeza de que será exaltado. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Me abandonaste.
rodeiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Dai-lhe louvores, glorificai-os, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, o nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos de pé e aclamemos o Santo Evangelho. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo.
Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, chegou uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher, mas Jesus lhes disse: Deixai-me em paz, por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado, em todo o mundo será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhe Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então, Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro, segui-o. E dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após o outro: acaso serei eu? Jesus lhes disse: é um dos 12 que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: ainda que tenha que morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsêmani, disse Jesus aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou rezar.
Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não podestes vigiar nem mesmo uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar, basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: É aquele que eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou da espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus, e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniam. Pedro seguiu Jesus de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus, para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: vou destruir este templo feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordavam. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus: nada tens a responder ao que este testemunho contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo: Tu és o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia? O que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus. Cobrindo-lhe o rosto, o esbofeteavam e diziam: Profetiza. Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo, no pátio.
chegou uma criada do sumo sacerdote e, quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: É claro que tu és um deles, pois és da Galiléia. Aí Pedro começou a maldizer e jurar, dizendo: Nem conheço este homem de quem estás falando. E nesse instante um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tem a responder? Desde quantas coisas te acusam? Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, que, numa revolta, tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostavam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam.
Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai-o. Vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de Josete, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galiléia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então, José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois colocou-o num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Queridos irmãos, nos reunimos hoje, neste domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Com esta celebração inauguramos e começamos a Semana Santa. A liturgia nos convida a colocarmos a caminho junto con Cristo, para con Ele poder celebrar a Pascua de Cristo, que é a nosa Pascua. Desde os primeiros momentos, poderíamos dizer, a comunidade cristá se reuniu en Jerusalén para facer esta procesión, para conmemorar este día e con ramos, facer este mesmo percurso que Jesús fez. E isto nos ajuda a todos nós a poder iniciar estes días santos. Preparando un pouco esta homilía, me lembraba de algo que o Papa Francisco já falou alguma vez, sobretudo falando para os jovens, mas que serve para todos nós. E diz o Papa Francisco que o cristão está chamado a ser uma pessoa descentrada, uma pessoa que não é centrada. Poderíamos pensar que non é normal, né? Tantas veces pensamos que, ao contrario, o cristão debería ser unha persoa centrada, mas non é neste sentido, mas no sentido de que o centro da nosa vida, da túa vida, non debe ser você, mas o centro da vida do cristão é Cristo. Cada un de nós está chamado a deixar o meu espaço para que Cristo seja o Rei
e Señor da miña vida. Por iso hoxe toda a liturgia a celebra de cor vermello, que faz presente o martirio, o testemunho, así como estes primeros cristãos se reunían en Jerusalén para ya proclamar Jesus Cristo como Cristo, Señor e Cristo. Tamén nós hoxe nos reunimos, non como aqueles judeus que non entendían que no fundo cada un deles quería que aquele que entraba, eles percebían que era o Mesías, que era o fillo de David, que era aquele que estaba chamado a ser rei, mas cada un da forma dele, como nós hoje estamos aquí. Mas a pergunta que hoje a liturgia nos convida é que existe un único rei dos judeus, que é Cristo. E hoje ele é o centro da tua vida. A resposta simples, ou talvez no sentido de máis rápida que nos hai é dizer sim. Mas vejamos a liturgia o que nos propõe, como vive aquele que Cristo é o centro e o rei, como a súa vida realmente se transforma nunha vida de testemunho. Nos falaba a primeira leitura esta figura do servo soferente, do servo de Yahvé. Aquele primeiro que escuta que é dócil á vontade do Pai. Como Cristo, por iso Cristo quis entrar en Jerusalén, que hoxe esta Jerusalén é o teu corazón, porque todos nós somos o templo de Deus, desde a humildade, con un jumentinho, como fez o rei David. Imagen que o poderío de Cristo, o seu reinado, sería un reinado da humildade. O seu poderío, como fala Isaías, está sobre os seus ombros, e a cruz. Por iso estas palmas facen presente a cruz de Cristo. É o noso testemunho, é o seu amor, é a súa bondade derramada na súa vida. Ele como Señor, desde a súa humildade, quer reinar na nosa vida. Este discípulo da primeira leitura é aquele que é dócil á vontade do Pai. É aquele que compreende que Deus é quen leva a historia, que Ele é o Señor, que Ele é o Rei. E por que Cristo é Rei? De agua. Porque Ele, como nos falaba San Paulo, nos coñece profundamente. Ele pode reinar no noso corazón, porque nós non precisamos ocultar nada dele. Ele pode invadir totalmente o noso ser, porque Ele, sendo Deus, na súa humildade se fez home, e asumindo esta cruz, asumiu cualquier lugar, cualquier que seja a túa situación. Todos nós nos apresentamos sempre con unha certa defesa e ocultamos, talvez tentamos ocultar a nosa realidade que non nos gosta de pecado, de infidelidade ao Señor, tantas veces até con unha certa religiosidade, unha certa piedade, para como que demostrar a Deus que nos queremos mudar cando Ele é aquele que nos coñece profundamente. Por iso, hoxe, Ele quere entrar no noso corazón. Mas esta liturgia non apenas nos faz presente esta liturgia de Ramos, que como vocês ven é moito importante, mas esta liturgia já é como unha preparación, é como un trailer, né? Hoxe os filmes, as series ten un trailer, né? Que pasa e naqueles segundos, minutos, você já ten unha noción daquilo que acontecerá. Hoxe,
a Igreja nos faz isto. E hoxe já temos contemplado esta paixão. Paixão non é sofrimento, non. Paixão é amor en estado extremo. É o amor total que os celebramos cando já hoxe, porque Cristo já quer entrar na nosa vida e nos convida a todos nós a seguir con Ele neste camiño, na celebración da quinta-feira, na institución da Eucaristía, como já escutamos, na paixão, na descida, naquele sábado santo, no silencio, que faz presente que Cristo entra no máis profundo do sofrimento humano e desde o silencio espera a ação de Deus, que será a súa resurreição. Por iso, ánimo, irmãos, celebremos esta grande festa e preparemos o noso corazón. Non sellamos, preparemos, escutemos este convite de Cristo, de preparar a Pascua de Cristo no noso corazón, mas oxalá hoxe o Espírito Santo nos ayude a todos nós a non ser fracos no espírito e adormecer, a que tal vez querer ser nós os deuses, os señores da nosa vida e pensar que somos nós que vamos levar estes días. Sellamos doises ao Señor, non sella que pensando que nós conseguimos, que nós chegaremos, que faremos tudo, depois nos deparemos tal vez como Pedro, con unha traición nas mãos, que iso non nos faça perder a celebración destes días santos. Deus nos coñece como coñecía Pedro e por iso conta con cada un de nós para celebrar estes días santos, para celebrar a súa paixón, para celebrar a súa resurreição. Así seja. Hoxe é un día especial, así como Cristo, diante de Poncio Pilatos, profesou, falou que ele era o Señor, tamén nós hoxe como Igreja estamos chamados como povo santo e sacerdotal a profesar a nosa fe, a profesar que Cristo é o Señor. Juntos profesemos a nosa fe. Creio en Deus Pai Todopoderoso.